Vitamina D baixa. Uma das queixas mais frequentes e algo extremamente prevalente na população é a deficiência de vitamina D, a falta de vitamina D, que é muito mesmo comum. E a gente vê isso na prática realmente, as pessoas questionam muito a gente em consulta, no dia a dia, sobre será que essa deficiência de vitamina D deve ser tratada, quando que ela deve ser tratada, o que isso pode impactar na nossa saúde. A vitamina D, ela foi descoberta já tem bastante tempo, foi no início do século XX, quando eles constataram que as crianças que tinham raquitismo, tinham necessidade de algo que estava faltando e foram descobrindo aos poucos que era a vitamina D. Eles não sabiam ao certo o que era, viram que melhorava com o sol e depois essa vitamina D foi isolada nos anos 30, 1930 e pouco, para depois ser fabricada e assim foi se evoluindo cada vez mais estudos sobre a vitamina D. E nos últimos 15 anos teve muito mais investigações, inclusive para descobrir o impacto real da suplementação em pessoas que não tenham um quadro tão grave, como nessas crianças, por exemplo, com raquitismo, mas em pessoas que sejam saudáveis. Será que a vitamina D, quando está mais baixa, tem algum impacto? Ou em pessoas que não têm deficiência, tem algum impacto que a gente pode fazer o uso dessa vitamina D? Não pode? Pois bem, a deficiência de vitamina D é considerada hoje em dia, principalmente em consenso, quando a vitamina D está abaixo de 20 nos exames comuns, da 25 hidroxivitamina D, que é a vitamina D que a gente realmente analisa com mais frequência, por ser mais estável, por ser a que dura mais no corpo, ela tem uma meia-vida maior, então ela dura mais do que 2 semanas, porque existe outros metabólitos da vitamina D, que são a porção instável, que dura poucas horas, então não é tão preciso para a gente fazer esse diagnóstico de deficiência de vitamina D. Mas há alguns consensos também de que sugerem que o ideal seria a vitamina D ficar acima de 30, que entre 20 e 30 seria um quadro de insuficiência, que possivelmente teria algum benefício para pelo menos grupos populacionais, para algumas pessoas com comorbidades, algumas características de fazer a suplementação. Por exemplo, a gente sabe que pode ter um benefício na parte muscular, parece que a deficiência de vitamina D pode prejudicar a nossa força muscular, então há uma sugestão que em atletas se recomenda que fique acima de 30, alguns sugerem 32, 35. Há uma sugestão também em quem tem algum problema com a massa óssea, com baixa massa óssea, osteoporose, em idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade, que se deixa essa vitamina D também acima de 30. Em pessoas que tenham doenças autoimunes, pessoas que têm alguma comorbidade, diabetes, na própria obesidade, parece que nesses grupos todos pode ser que tenha um benefício você manter a vitamina D acima de 30. Os estudos, eles são muito controversos. Faltam estudos que mostram realmente o impacto de você ter uma vitamina D extremamente baixa comparado com alguém que tem ela acima de 30, por exemplo. Estudos que mostrem um estudo com mais pessoas que tenham a vitamina D por volta de 10 comparado com pessoas que tenham vitamina D acima de 30. Então, muitos estudos que foram feitos para ver se tinha algum benefício da vitamina D usaram pessoas que não tinham deficiência de vitamina D e aí não conseguiram provar um benefício tão grande assim. É difícil comparar grupo usando e não usando quando não há uma deficiência realmente real. Então, é justamente isso que se parece que tem realmente um impacto. Quando você tem uma vitamina D muito, muito baixa, que por exemplo esteja 10, 9, 12, possivelmente há um benefício muito mais evidente de suplementar a vitamina D. Nesse grupo, se você mantivesse essa vitamina D tão baixa assim por um longo período, possivelmente você teria mais risco de ter alguma complicação. Então, eles sugerem que pode ser que em pessoas com deficiência mais grave haja um maior risco de diabetes, haja maior risco de piora de complicação de infecções, maior mortalidade de câncer, que pode ser prejudicial para a nossa saúde óssea, prejudicial para a nossa saúde como um todo. Isso parece ser mais consensual, faltam esses estudos, talvez no futuro a gente tenha mais estudos, inclusive para mostrar isso de uma forma mais clara, mas é o que nós temos disponível até hoje.
até em gestantes, questiona-se, será que na gestação tem algum benefício? Parece que manter uma suplementação de vitamina D poderia beneficiar mulheres que poderiam ter um risco aumentado para diabetes, teriam menos risco de desenvolver o diabetes na gestação. O próprio diabetes, quem tem pré-diabetes, parece que quando suplementa a vitamina D, poderia ter menor risco de desenvolver o diabetes, mas todos esses estudos que mostraram algum benefício usaram doses não muito altas de vitamina D. Né? Geralmente são estudos que usaram no máximo 4.000 unidades por dia, muitos com 600 unidades, 1.000, 2.000, não são doses muito altas. Em estudos com doses muito elevadas, como por exemplo quando você dá intramuscular, uma dose extremamente alta, tipo 500.000, 300.000, 100.000, mostrou-se que pode ter mais risco do que benefício. Nesses pacientes ou não tem nenhum benefício, ou tem um risco aumentado de ter um quadro semelhante à intoxicação por vitamina D. Porque se você suplementa em excesso a vitamina D, sabidamente há um maior risco de ter alguma alteração renal, que a gente chama de nefrocalcinose, pedras nos rins, o excesso de cálcio no sangue, podendo levar aos sintomas de uma hipercalcemia. Então, é prejudicial sim, inclusive até existem sugestões de que algumas pessoas quando suplementam um pouco a mais, ficam com a vitamina D acima de 50, de 60, parece que tem mais risco de ter fraturas. Então é um paradoxo, principalmente em pessoas idosas, tem que tomar muito cuidado com o quanto que nós vamos suplementar, tentar deixar numa faixa mais de segurança, que geralmente os laboratórios sugerem entre 30 e 60, mas levando em consideração essas situações. Pode ser sim que a vitamina D beneficie, reduza o risco de várias doenças, mas não temos certeza absoluta do quanto que isso impacta. Não é uma fórmula mágica, não é um milagre. Mas no bom senso, manter uma vitamina D adequada possivelmente traga benefícios à nossa saúde. É isso, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre a deficiência de vitamina D. Se vocês tiverem alguma dúvida ou uma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo.